Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de crítica nessa semana que tá cheia de vídeo bônus aí, né? Teve vídeo bônus essa semana, teve vídeo bônus semana passada. Mas hoje eu vou falar de uma crítica da terceira e última temporada da série Lock Key, que saiu aí recentemente, né? Eu acho que tem um pouco menos de uma semana. Thanks for the ride. Antes de mais nada, eu quero deixar o aviso que, é claro, a crítica é sem spoilers, né? Então você não vai zoar a sua experiência se você assistir essa crítica aqui, já fica esse aviso desde já. E antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito, tá bom? Você pode compartilhar esse vídeo também pra todo mundo que gosta de cinema, gosta de filmes, gosta de séries e também gosta de Stranger Things, que é uma temática bem popular aqui no Plantão Geek. Você também pode conferir, caso seja aí um inscrito antigo, né, e não tá sabendo aí da novidade, dá pra você ser membro agora do Plantão Geek. É só você clicar no botão aí embaixo que dá pra você conferir todas as assinaturas disponíveis, os benefícios disponíveis. E bora lá, vamos começar de uma vez essa crítica dessa terceira temporada de uma série que eu gosto muito, tá? Antes de eu falar as coisas que eu tenho pra falar, eu quero deixar isso bem claro. Eu gosto muito de Lock Key. É por isso que, já fica o spoiler, eu fiquei bem triste de fazer esse vídeo, de fazer esse roteiro, de ter assistido essa terceira temporada do jeito que foi. Já temos aí um spoiler de como a crítica vai se seguir, né? Aloha! Antes de mais nada, eu quero falar para as pessoas que não viram a terceira temporada, ou então, de repente, alguém que caiu de paraquedas nesse vídeo nunca sequer assistiu Lock Key na vida. Essa série é baseada em uma saga aí de quadrinhos, como esse aqui que eu estou segurando no momento, e eu também já quero aproveitar e fazer o adendo que eu não estou fazendo comparações com a adaptação nessa crítica, da mesma forma que eu fiz com Sandman, que foi a crítica da semana passada, que vai estar aparecendo aqui no card para vocês verem. Não estarei comparando adaptações de série e quadrinho, eu vou estar falando explicitamente ali da série, tá bom? Pra não haver confusão aqui. Are we rich? I don't know if I'd say rich. Lock Key conta a história de uma família que se muda para um lugar chamado Key House. E o nome dessa família, é claro, é Lock, né? Por isso que se chama Lock Key. A família Lock começa a ter acesso a várias chaves diferentes, só que essas chaves têm um tchan aí com elas. Cada uma delas tem um poderzinho, então basicamente você está num universo onde essas chaves específicas têm poderes. So shut your mouth, Tyler. All right, very funny. E é justamente por esse universo ser tão grande assim, porque a partir do momento que você tá falando pra mim que o universo de Lock Key envolve chaves com vários poderes, significa que você pode utilizar esses poderes dessas chaves pra várias coisas diferentes. Porque é claro, como uma boa história, você tem gente do mal que quer fazer mau uso das chaves, né? Ou seja, as possibilidades envolvendo essas chaves são enormes, o que faz a gente criar muitas expectativas sobre pra que elas vão ser utilizadas, certo? Principalmente nessa terceira temporada, que você tem até mesmo a descoberta de novas chaves, que podem ter novas possibilidades, assim como todas as outras chaves que foram apresentadas, né? E é justamente esse o primeiro problema da terceira temporada de Lock Key, que infelizmente foi a última também. Você apresenta um monte de chave, um monte não, né? Umas 2 chaves novas aí que são apresentadas na terceira temporada, e elas são inseridas muito num momento específico, ela é muito um recurso só pro roteiro ir pra frente. Então você tem muitas chaves que deixam de ser exploradas e todas as possibilidades de soluções que os personagens poderiam fazer a partir do uso das chaves são completamente descartados. Isso faz com que, infelizmente, alguns personagens, e isso é uma característica que eu quero deixar muito claro desde o início, desde a primeira temporada, os personagens de Lock Key são os personagens mais burros que eu já vi na
história das séries, assim. Isso desde o começo, gente. Não é coisa só da terceira temporada. Como você é burro. Só que isso, antes, ao meu ver, era uma coisa que, tipo, os personagens estão sendo mais burros só pra fazer a gente ficar com raiva mesmo, sabe? Pra gente ficar criando dificuldades, né? Entender a dificuldade que tá acontecendo. Mas é pra criar uma tensão, é pra criar uma confusão mesmo com o telespectador. Eu achava que a burrice, no começo ali da primeira e da segunda temporada, era algo proposital, porque era o esquema da série. Tipo, o nosso esquema é ter os personagens meio burros pra fazer você ficar com raiva mesmo. Achou errado, otário? Só que na terceira, passou um pouco este limite. Passou o limite a ponto que você tem alguns personagens ali, principalmente o personagem do Bodhi, da Lock Key. Gente, esse menino, ele devia ganhar o prêmio do personagem mais burro que tem na série, sendo que eu não queria estar falando isso do Bodhi, porque ele é um personagem super divertido, só que na terceira temporada, infelizmente, ignoraram muitas características dos personagens, principalmente ali da família Locke, pra você querer enaltecer essa parte de burrice, esse elemento cinematográfico que eles estavam usando pra fazer você ficar com raiva. Ele é muito acentuado a ponto que passa por cima das características de alguns personagens. E o homem mais inteligente que existe. Ou seja, você tem alguns personagens que fazem coisas que eles jamais fariam naquela altura do campeonato, sabe? A gente não tá falando do Bodhi da primeira temporada, a gente tá falando do Bodhi da terceira, que já teve acesso às chaves, todo mundo acredita nele, todo aquele negócio, as pessoas confiam nele. Então não tem motivo pra, sei lá, ele pegar uma chave e usar, por exemplo, sem saber o que tá acontecendo, sem saber o que pode acontecer com o uso daquela chave. Tipo, na primeira temporada você via que eles tinham um pouco de medo até de usar a chave, com medo do que poderia acontecer, né? Na terceira, isso é totalmente ignorado justamente para as coisas acontecerem. Em alguns casos, eles fazem isso rolar, né? Desse negócio dos personagens serem um pouco mais burros para poder usar as chaves, que no futuro, quando chega lá no terceiro ato de Lock Key, não serviu pra nada o que eles fizeram. E isso, infelizmente, leva a gente pra terceira problemática aqui, a terceira crítica em relação a essa terceira temporada de Lock Key, que seria que os dramas envolvidos ali com os personagens não levam a lugar nenhum. Por exemplo, tem um acontecimento que envolve o personagem Tyler, que eu não posso falar muito sobre, né, pra não dar os spoilers, que eles só vão resolver no episódio 4, esse rolê do Tyler. Então você vê o espaço de tempo que teve pra eles resolverem a questão. E a gente tá falando aqui de uma série com 8 episódios, e você tem episódios que tem tipo 35 minutos, e são mais curtos do que os outros. Ou seja, eles criam um drama envolvendo os personagens e depois esquecem totalmente o que aconteceu. Mom, I don't think that's such a good idea. Mom? Um outro drama que também envolve o personagem do Tyler é, por exemplo, envolvendo uma namorada que ele teve chamada Jack. Você tem toda uma construção envolvendo Tyler e Jack. Na segunda temporada você entende muitas das coisas que foram deixadas ali pra ser resolvido na terceira, só que na terceira eles não resolvem, tipo, isso é um problema a princípio e depois deixa de ser um problema, esquece completamente o que aconteceu. Você tem forças antagônicas que são apresentadas que depois são completamente esquecidas, umas que apareceram até no trailer de Lock Key, são duas demônias que aparecem, que são irmãs. Logo no primeiro episódio elas aparecem. I told you it would work. E elas aparecem e dão a entender que, né, vão ser um grande problema, todo aquele negócio, só que no final das contas elas nem são tudo isso, eles esquecem completamente da existência dessas mulheres. Eles lidam com elas com muita facilidade, sabe, muita agilidade. E aí, novamente, fica tipo, por que elas existiram se elas não iam fazer nada? Sabe, é como se fosse isso. She's Dorothy, and I'm Ada. Dorothy and Ada Wheeler. Outra questão que me incomodou muito como fã da série, né? Eu não estou falando sobre o quadrinho e as respostas que o quadrinho pode ter em relação às minhas perguntas aqui, mas, por exemplo, por que a série não explicou absolutamente nada sobre o outro mundo, que envolvia uma grande problemática nessa terceira temporada? Não houve explicação pra muitas coisas, simplesmente as coisas aconteceram porque tinha que acontecer. Você fica com um monte de perguntas, sabe, que seria interessante você responder, como, por exemplo, como funciona o outro mundo, como é essa hierarquia, né? Como é que funciona, assim, todas as coisas que podem envolver esse pequeno universo que foi desenvolvido. Já que é uma grande problemática aí no meio. Você não tem essa resposta na terceira temporada, infelizmente. E, assim, é uma temporada que finaliza a série. Você tinha que ter explicado. Porém, né,
apesar dos pesares, que eu fiquei aqui por mais de 8 minutos só falando mal, né, só criticando, porque realmente, gente, foi o que eu assisti, sabe? Foi as coisas que eu estava vendo. Só que teve uma coisa boa que eu gostei no meio disso tudo, que eu vou falar agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu achei que o final foi bem justo. Foi bem assim o que eu imaginava que ia acontecer mesmo, né? Pela forma que eles estavam estruturando a história. A ideia foi excelente, só que, novamente, a execução foi um pouco péssima. Foi um negócio que você consegue pensar em outras soluções pro problema, justamente por aquele lance da expectativa que eu tava falando pra vocês, né? Da gente criar expectativa em relação aos poderes das chaves. Então, às vezes, as próprias chaves podem ser a solução de algumas coisas, só que eles descartam essas possibilidades, sabe? Pra poder resolver as coisas do jeito que o roteiro quer que resolva. Isso faz com que tenha muita conveniência de roteiro, faça com que as problemáticas sejam reduzidas, às vezes, você não leva muito a sério o que tá rolando. Só que a ideia do final, tipo, o que rola mesmo no final, aquele desfecho, foi muito apropriado pra série. Tipo, era isso mesmo que tinha que rolar na minha percepção, né? No meu ponto de vista, tanto pessoal quanto profissional, era isso que iria acabar acontecendo, eventualmente. Quem assistiu já sabe o que eu tô falando. Tem um apego emocional muito grande, né? Então eles fazem um final emotivo mesmo, né? Tem uma cena que envolve ali o episódio final, que é bem bonita, eu vi muita gente comentando até, achei bem justo ter acontecido. Então, apesar da nostalgia, apesar das coisas boas, né, as pouquinhas coisas boas que eu mencionei aqui, infelizmente não foi capaz de suprir as coisas negativas, porque, novamente, é uma temporada final. E por um outro lado, eu acho que até a produtora, né, até os responsáveis pela série sabiam o jeito que estavam lidando com a situação, que eles escolheram, né, terminar Lock e Key na terceira temporada, sendo que você tem aí 6, 7 volumes de Lock e Key, né, nas HQs. Então eles viram que do jeito que a série era conduzida, era orquestrada, não ia ir muito adiante, sabe? Não ia funcionar por muito tempo. Então eu achei também uma decisão inteligente você finalizar Lock aqui na sua terceira temporada. Eu só gostaria que tivesse sido melhor a execução das ideias, porque, meu Deus, eu passei muita raiva vendo. E eu passei raiva com um pouco de dó ao mesmo tempo, porque como eu falei no começo, eu amo esse universo de Lock Key. Eu acho uma ideia muito inteligente, esse negócio de você ter chaves com poderes. É muito bacana, visualmente é legal. Todos os momentos que eles usam as chaves são momentos marcantes na série, então por isso que eu acho que eu gostaria tanto que o final fosse mais apropriado. Infelizmente, a nota que eu deixo aqui pra Lock Key fica nota 6. Eu não consegui aumentar mais do que isso, porque infelizmente as outras coisas atrapalharam muito a minha percepção da série. Porém, é uma série que eu recomendaria pra alguma pessoa que quer assistir algo, assim, sem descontração, sem ter que pensar muito, sem ser muito exigente. Eu indicaria Lock Key. Essas 3 temporadas foram uma experiência bacana, apesar dos pesares. Basicamente é só porque vale a pena conhecer o universo de Lock Key, mas com certeza não vai ser a melhor série que você vai ver na sua vida. Aloha! Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e eu quero saber a opinião de vocês em relação a Lock Key, em relação à terceira temporada. Eu quero saber se vocês gostaram, se vocês não gostaram, comenta tudo aí embaixo que eu vou ler tudo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!